Audio Jungle. O verdadeiro sabor da pizza está na Pizzaria Toscana. Ingredientes selecionados e aquele tempero delicioso. Um lugar agradável para você e sua família passarem momentos especiais. Venha se deliciar com as mais saborosas pizzas. Ou, se preferir, faça o seu pedido pelo telefone 2644-3793 e entregaremos onde você desejar. Pizzaria Toscana. O sabor da verdadeira pizza. Avenida Vereador Manuel Antunes, número 210, Braga, Cabo Frio. Audio Jungle. Agradecendo a Deus Pai Todo-Poderoso, a Nossa Senhora Aparecida e a você, meu nome é assinante, eu quero dizer que o lugar no pódio e o seu legado social está no ar. Saudade, né? A gente fica uma semana fora do ar, dá uma saudade, né? Parece um vício já que a gente tem de estar aqui para servir vocês. Quero aproveitar esse primeiro momento para mandar um beijão lá para dona Nilza, para a Rô, dona Nilza se recuperando, graças a Deus, para a Rô, que está aí passando por essa fase aí com sua querida mãe. Beijo para vocês, Deus abençoe. Tenho certeza que tudo vai correr bem. Mandar um abraço para todos que nos assistem pelo canal 10, Cabo Frio TV. Um abraço para você que nos assiste pela internet, cabofriotv.com.br. Também quero mandar um abraço para você que nos assiste pelo nosso blog. Nosso blog está aumentando a assistência fora do Brasil. Daqui a pouco a gente vai passar para você qual foi a frequência dessa semana que chegou agora, hoje, né? A partir de hoje. Também quero dizer que hoje eu vou conversar com um jovem, para mim, um garoto, né? Vou conversar com Vitor Gomes, Vitor Júnior. Nós vamos falar sobre um assunto problemático. Nós vamos falar sobre ideologia do gênero, soluções ou problemas. E eu quero já, de antemão, convidar você que é pastor, que se interessar em tocar no assunto, tá? Já convidei o pastor Fabrício, se Deus quiser, vai me dizer quando é que a gente pode estar aqui para conversar sobre o assunto. Hoje nós vamos falar com o representante. Vitor é um jovem seminarista, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, representante da Igreja Católica. E quero conversar com algumas igrejas, a gente não vai poder conversar com todas, mas algumas a gente vai ter que conversar para saber a respeito do assunto. É problemático, é um problema familiar que já afeta a todos nós, né? Pense bem, eu quero deixar bem claro para você que na situação
problemática que o país está passando hoje, o que pode salvar nosso país, nosso estado ou nosso município é o que você faz, não o que você fala. Falar é fácil. O que você faz? Abraços a todos lá da Associação dos Proprietários de Imóvel para a temporada Apiate. Um abraço para vocês. Reflexões que fique para você gravado. Não tente mudar as pessoas. Se eu não mudar, nada muda. Ninguém é capaz de mudar qualquer que seja a pessoa. Outra, se você não lutar por alguma coisa, será vencido por alguma coisa. Queria mandar um abraço lá para a família Vadinho, lá da Pizzaria Toscana. Um beijo para todos vocês lá. Um abraço para Reinaldo e Simone, lá do Colégio Domingos Sávio. Se você está com seu filho querendo matricular, já procura o Colégio Domingos Sávio, porque a procura está grande e não deixa para a última hora, né? Um abração para Reinaldo, a todos vocês lá. Olha, eu quero mandar um abraço. Me diz uma coisa. O Caveirinha falou mal de mim ontem? Não? Que milagre, rapaz. Olha, você acredita, rapaz, que eu encontrei com a amiga de coração dele, ele agora fica jogando para cima de mim, amiga de coração, não vou falar outra coisa não. Ela me deu R$50 para me fazer o sinal do programa, R$50. Ó, Chicão mandou te dar R$50 para ver se você faz o sinal dele de Chicão. Eu peguei os R$50, lógico, né? Aí ele fica falando besteira. Caveirinha, tá? Ó, Vasco encostou, hein? Já tá encostadinho lá, hein? Não trata de ganhar do Bahia hoje não, pra você ver, tá? Gente, ó, os acessos do nosso blog, hoje, por volta de 11 horas da manhã, nós tínhamos 63 pessoas nos assistindo na Rússia, 32 no Brasil, 14 na Alemanha, 3 na Ucrânia, 3 nos Estados Unidos, 1 na Espanha e 1 no Paquistão. Durante a semana nós tivemos 148 americanos nos assistindo, 136 brasileiros, 106 russos, 61 alemães, 13 ucranianos, 5 espanhóis, 4 franceses, 4 paquistaneses, 4 portugueses e 3 de Singapura. Um beijão para todos vocês, muito obrigado, que Deus abençoe você e toda a sua família. Vitor Gomes Coelho Júnior. Prazer muito grande, rapaz. Até que fim saiu, né? Verdade, demorou um pouco, né? Mais de quase 2 anos que a gente... Não, 1 ano e pouco, né? 1 ano e pouco. Por sinal, eu quero aproveitar e mandar um beijão para minha filha Nicole, que foi, que escolheu o tema já há mais de 2 anos. Há mais de 2 anos que ela escolheu esse tema, e eu venho tentando contato, e infelizmente a agenda de vocês lá na igreja é muito, muito grande. Então, quero agradecer, minha filha. Um beijão, minha filha. Que Deus abençoe você, tá? Vitor Gomes Coelho Júnior. Catequista adulto, professor de Cristologia, professor de Filosofia e Ensino Religioso e ex-seminarista do Colégio São José. É isso mesmo? Boa noite, tudo bem? Boa noite. Queria saudar aí os telespectadores. É uma alegria estar aqui com você de novo. Prazer, eu não sei se você se lembra, eu participei do seu programa uma vez em 2008. 2008? Tem um tempão. Eu, você e Badu. Foi, exatamente, exatamente. Foi aqui mesmo. Foi aqui E mesmo. naquela ocasião a gente falou sobre o Natal, que era um tema muito mais tranquilo do que a gente tem hoje, né? Verdade. E, infelizmente a gente volta aqui nessas circunstâncias. Mas, embora o tema seja problemático, a gente não pode fugir dele, né? Porque é uma coisa que tem a ver com a nossa vida, é uma coisa que tem a ver com a educação das nossas crianças, é uma coisa que tem a ver com o nosso destino. E a nossa família, né? Com o rumo que nós estamos dando à nossa família e à nossa sociedade. Então a gente não pode fugir desse tema, né? Ô Vitor, deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu não sei se eu posso fazer essa pergunta assim. A igreja é contra a ideologia de gênero?
Sim, a igreja é contra a ideologia de gênero. Isso não significa que ela seja contra pessoas, mas a ideologia de gênero é algo pernicioso. O Papa Francisco, inclusive, já chamou a ideologia de gênero de algo diabólico. É um erro fundamental, porque leva a uma desconstrução da identidade humana. Então, por isso, essa ideia, que é uma ideia que acaba obscurecendo o nosso entendimento sobre o próprio ser humano, essa ideia a gente não pode aceitar, embora a gente acolha sempre as pessoas. Eu quero, por sinal, inclusive, agradecer ao nosso pároco, padre Marcelo, pela sua vinda aqui, inclusive. A gente está falando em nome da, você vê aqui, em nome da igreja, né? A gente está falando em nome da igreja, então nós não estamos aqui fugindo do assunto. Nós vamos tocar na ferida. Se tiver 10, 20, 30 programas, a gente está fazendo, topa o assunto, né? Claro. Vamos nessa? Vamos. Então tá bom. Vitor, você é catequista de adulto? Sim. O que é catequista de adulto? É porque na igreja existe a catequese, aquela catequese básica, né, da primeira comunhão, que a gente faz quando criança, pequeno ainda, e tem também uma outra catequese, que é uma catequese já mais madura, mais aprofundada, que é realizada quando nós vamos receber o sacramento da crisma, que também é chamado de confirmação. Né? Nós somos batizados quando crianças, ainda sem consciência do que estamos fazendo, e depois nós confirmamos o nosso batismo já na idade da razão, a partir dos 15 anos. Então, é nessa catequese que eu atuo, catequese de jovens e de adultos. Ela é a partir de quantos anos? A partir de 15 anos. 15 anos. Então, realmente... E você também é professor de Cristologia? Sim, eu sou professor de Cristologia. Existe aqui no nosso vicariato o CPC, que é o curso de pastoral catequética. É o curso que os catequistas fazem para se tornarem catequistas. Sim. E esse curso tem várias disciplinas teológicas, e desde que eu saí do seminário eu leciono Cristologia, que é uma disciplina muito importante. E fala só sobre a vida de Cristo? Sobre Cristo, sobre o messianismo, sobre o aspecto cristológico, né, da figura de Jesus. E a gente, depois desses assuntos que a gente tocar, vamos falar sobre esse assunto? Vamos. Porque ele é simplesmente fantástico você falar sobre Cristo, né? É que a verdade. gente descobre cada verdade que a gente não sabe, que a gente age dia a dia. Não é isso? Isso aí. E também você é professor de filosofia e ensino religioso. Isso. Sou professor de filosofia e ensino religioso no Colégio Franciscano, Sagrado Coração de Jesus, o Colégio das Irmãs, onde eu fui aluno, estudei, né? Que maravilha. Lá, e depois retornei como professor. E também atuo na rede municipal de Búzios. Dou aula lá em 2 colégios, né? No INEF, que fica na Rasa, e no Colégio Paulo Freire, que fica ali no centro, perto da prefeitura. E também você, acompanhei de perto muito tempo, você já foi ex-seminarista do Colégio São José de Niterói, né? Sim, sim, sim. Eu morei durante alguns anos no Seminário São José de Niterói. Lá eu tive ótimos formadores. Foi um período na minha vida que eu estava discernindo se eu tinha vocação para o sacerdócio ou não. E aí depois eu acabei decidindo que não era isso que eu queria, e saí, mas a igreja me deu uma faculdade, né, uma faculdade de filosofia, e eu procuro colocar isso a serviço, né, atuando como catequista, como palestrante. Falar em palestrante, nós vamos ter uma palestra essa semana, que é sobre ideologia de gênero. Joga aí pra gente, Fabiano, a foto aí. Essa palestra vai ser sábado agora? Sábado agora, dia 21, às 10 horas da manhã, vai ser lá na Matriz Auxiliar, ali na rua 13 de novembro. Né? Vai ser na Matriz Auxiliar, não vai ser no Salão Paroquial, não? Vai ser na Matriz, porque a expectativa é que a gente receba um público muito bom. E aí... Inclusive, eu não sei se posso convidar também pessoas de outras religiões. É aberto à comunidade. Inclusive, nós já fizemos até o convite para alguns pastores para estarem conosco, porque é um assunto que interessa a família, interessa a todos. Né? E é complicado, né? Agora, deixa eu perguntar, já que a gente vai falar sobre ideologia de gênero, me fala o que é gênero, o que é ideologia de gênero. Então, agora a gente vai tratar propriamente desse assunto, né? Que é um assunto bastante delicado, mas a gente vai devagarzinho até a gente poder elucidar bem os conceitos. Gênero, para todos nós que tivemos uma educação tradicional, é sinônimo de sexo. Existem 2 gêneros, gênero masculino e gênero feminino. Então, quando eu pergunto a você qual é o seu gênero, você entende isso como... Qual é o meu sexo, né? O sexo masculino.
Só que houve um movimento intelectual que surgiu na primeira metade do século XX, que prega o seguinte, que existe um sexo biológico, que esse já nasce conosco, esse nós não escolhemos, mas nós podemos escolher o nosso gênero. Então, eles pregam uma distinção entre sexo biológico e gênero. O gênero seria, então, uma construção pessoal. Uma opção futura. É uma opção do sujeito, né? Seria uma construção pessoal, social, e que ele vai fazendo ao longo da vida. E ele pode, inclusive, mudar isso, ele pode ter um gênero fluido. Então, assim, acaba desconstruindo a identidade humana, né? Porque Judith Butler, por exemplo, que é uma das principais teóricas de gênero, ela diz assim, existem mulheres com pênis e homens com vagina. Então, todo o nosso entendimento tradicional, né, do que é o ser humano, do que constitui a divisão da sexualidade, a complementaridade entre os sexos, tudo isso é descaracterizado, fica perdido, porque essa é uma ideologia que é desconstrucionista, né? Ela acaba gerando um novo conceito e então a gente não pode aceitar isso. E, inclusive, se homem e mulher são construções puramente sociais, a gente chega até a consequências piores, como, por exemplo, Shulamit Firestone, que é uma outra ideóloga de gênero, que chega a defender o incesto, né? Porque ela diz que se homem e mulher são construções sociais, pai e mãe também são. As relações familiares, as estruturas de parentesco também são meras construções sociais, né? São tabus que são criados, né? Aquela construção da família ali como pai, mãe, irmãos, tudo é os laços de parentesco, tudo isso pode ser desconstruído porque tudo isso é produto da cultura, não deriva da natureza. Como eles estabeleceram essa divisão entre sexo biológico e o gênero fica inteiramente no campo da cultura, então tudo que diz respeito ao gênero é discutível. E a Shulamit Firestone... Isso no pensamento dela. No pensamento dela, isso. Eu estou aqui traçando um quadro geral, conceitual da ideologia de gênero, né? O que ela é, o que ela propõe nas suas bases teóricas. E estou falando isso a partir dos principais pensadores, né? que falaram sobre isso. Você tem também, por exemplo, o aspecto político disso, né? Que aí você pode... talvez estudar um pouquinho da Kate Millett, que ela fala que para que a gente faça mudanças sociais, a gente precisa desconstruir o conceito tradicional de família, porque a família, para ela, é um reduto de conservadorismo, de patriotismo, de religião, de propriedade privada. E ela diz até que o Marx percebeu isso, né, que para você construir uma nova sociedade, em que o Estado ditasse as normas e em que houvesse uma concentração de poder nas mãos do Estado, seria necessário, então, desestruturar a família, a instituição familiar. Por quê? Porque o indivíduo formado pela família, ele é muito mais insensível às transformações sociais. Lógico. Agora, quando nós dilapidamos, né, a instituição familiar, então os indivíduos ficam atomizados. Então, esses indivíduos se tornam mais sensíveis a transformações sociais, a pautas progressistas, por exemplo, né, de novos comportamentos. Uma opinião minha, você me perdoa, opinião minha. As pessoas que não têm família e que pensam para ela só, por quê? Ela vive sozinha? Não é uma pergunta? E uma coisa que a igreja sempre disse é o seguinte: qual é o interesse que o Estado tem na família? O interesse que o Estado tem na família é o seguinte: toda vez que uma criança nasce, tem alguém do lado dela, que é a mãe. A mãe, lógico. A questão é, e o pai? Onde que ele está? E se ele estiver do lado da mãe, por quanto tempo ele vai estar? Então, a família é o meio menos restritivo que o Estado possui de assegurar o bem-estar das crianças. Porque quanto mais famílias nós tivermos na sociedade e quanto mais estruturadas elas forem, mais o Estado pode diminuir a sua função. Agora, se nós desagregamos essa estrutura familiar, então nós temos o risco até do Estado aumentar demais a sua função, do Estado se tornar oniabrangente, do Estado determinar todos os passos da vida social. Então, o Estado ele precisa fomentar a família justamente para isso, para ele diminuir suas funções, porque a família é colaboradora do Estado. Nós vamos falar, nesse evento de sábado, nós vamos falar sobre ideologia de gênero. Ideologia de gênero. E nós temos um vídeo
que nós pudemos mostrar, é um vídeo mais ou menos, eu gostaria de chamar a sua atenção, porque são 7 minutos, 6 minutos e pouco. Preste atenção o que tem nesse vídeo. Depois, eu e Vitor, nós vamos conversar aqui sobre alguns tópicos que eu anotei, que tentam descaracterizar a família e iludir as crianças. Roda pra gente aí. O número de crianças confusas sobre o próprio sexo está explodindo. E você, quer que o seu filho faça parte dessa estatística? Acredito que não, pois a ideologia de gênero desconstrói a identidade humana por onde ela passa. Você sabia que na Inglaterra, nos últimos 5 anos, subiu 1000% o número de crianças que se submetem a tratamento transgênero? E na Escócia, mais de 500% apenas nos últimos 4 anos? Isso não é por acaso. O número de crianças confusas a respeito do próprio sexo está explodindo nos países que promovem a ideologia de gênero em suas escolas. E por que isso? Simples. A ideologia de gênero afirma que ninguém nasce homem ou mulher, mas que cada um deve construir sua própria identidade. E se é assim, todas as crianças devem experimentar todas as formas de sexualidade possíveis até encontrarem um gênero para si mesmas. Como isso se daria? Através de materiais didáticos e uma nova pedagogia voltada para a desconstrução sexual. Sim, ideias têm consequências, e as consequências da ideologia de gênero promovem exatamente esta confusão, fazendo nossas crianças duvidarem de si mesmas na sala de aula, ambiente onde os pais estão cada vez mais ausentes e onde as crianças estão em fase de natural imaturidade e questionamento. O que muitos escondem é que existe uma verdadeira indústria do gênero por trás de toda essa confusão e que está organizada para destruir nossas famílias. Com certeza você já ouviu na televisão alguém dizer que a família é uma instituição antiquada, que os tempos mudaram e que precisamos abrir a cabeça. É porque não estão conseguindo mudar a cabeça da população que a estratégia de promover a ideologia de gênero nas escolas se tornou tão urgente para eles. Foi por isso que em 2014, quando o Congresso votou a proposta de Plano Nacional de Educação, deputados e senadores retiraram todas as referências à ideologia de gênero do seu texto, respeitando assim a vontade expressa do povo brasileiro que rejeita essa ideologia. Em 2015, quando chegou a hora de se votar os planos estaduais e municipais de educação, o MEC, atropelando a decisão do Congresso, tentou impor silenciosamente o gênero aos estados e municípios. Depois que o gênero já havia sido rejeitado pelo Congresso, por meio da segunda Conferência Nacional de Educação, o CONAE 2014, o MEC produziu um documento que depois seria transmitido a todos os estados e municípios, definindo a questão do gênero como diretriz educativa, e ainda por cima, como se tivesse sido aprovado pelos deputados e senadores. A trapaça se encontra em inúmeras páginas do documento. Vamos dar apenas alguns exemplos. Na página 25, o MEC afirmava que a União, os estados e os municípios deveriam promover a diversidade de gênero. Veja, não estão falando em respeitar a diversidade de gênero, mas sim em promovê-la. Na página 36, você vai ler que os estados e municípios deveriam disseminar materiais pedagógicos que promovam a igualdade de gênero, orientação sexual e identidade de gênero. Na página 41, que estados e municípios deveriam desenvolver, garantir e executar anualmente nos sistemas de ensino fóruns de gênero. Na página 92, que estados e municípios deveriam ampliar os programas de formação dos professores sobre gênero, diversidade e orientação sexual. Mas vejam, assim como eu, milhares de pais e professores lutaram democraticamente contra o documento em nossas câmaras municipais. O movimento foi histórico e disse não a essa fraude. Cidade a cidade, a ideologia de gênero foi rejeitada dos planos de educação de quase todos os 6.000 municípios brasileiros. Era de se esperar que, após essa imensa pressão popular, o governo desistisse dessa ideia de introduzir à força o ensino da ideologia de gênero nas escolas do Brasil. Mas não, o MEC colocou novamente as chamadas questões de gênero na Base Nacional Comum Curricular. Um documento que se propõe a impor o conteúdo de aprendizagens consideradas essenciais para todos os alunos brasileiros. Se for aprovada, a base deverá ser implementada por todas as escolas do Brasil,
não só na rede pública, mas também na rede privada. Na prática, o documento propõe os seguintes absurdos nas nossas escolas. Na página 159, está escrito que o professor de artes deve desenvolver as aulas discutindo experiências corporais, pessoais e coletivas, de modo a problematizar questões de gênero e corpo. Na página 165, se volta a dizer que o professor de artes deve refletir sobre as experiências pessoais e coletivas desenvolvidas em aula ou vivenciadas em outros contextos, de modo a problematizar questões de gênero, corpo e sexualidade. Na página 305, se estabelece que na área de ciências humanas, a diversidade de gênero deve ganhar especial destaque. E não para por aí. Na página 351, se estabelece que o professor de História coloque em destaque as temáticas voltadas para as questões de gênero. Na página 378, se estabelece que o professor de História trabalhe em aulas questões de gênero, anarquismo e protagonismo feminino, mostrando as transformações ocorridas no debate sobre as questões de gênero no Brasil durante o século XX. Vocês estão vendo? A ideologia de gênero está presente no documento, é explícito, e o governo brasileiro demonstra com isso ignorar a vontade popular. Se a base for aprovada, terá valor de lei e será obrigatória. A ideologia de gênero será imposta de forma autoritária como a única moral permitida, quer os pais queiram ou não. Mas o que diz a nossa Constituição? Diz que a educação é dever do Estado e da família, e que o Estado deve criar todos os meios legais necessários que garantam à família a possibilidade de se defender contra qualquer programa, prática ou propaganda que contrarie o respeito aos valores da família. E ainda mais, o artigo 26 da Declaração Universal de Direitos Humanos diz que os pais têm prioridade de direito na escolha do tipo de educação que será ministrada a seus filhos. Não vamos aceitar a imposição deste absurdo sobre os nossos filhos. O governo pretende aprovar a Base Nacional Comum Curricular ainda este ano de 2017. Por isso, pare, reflita e nos ajude enquanto ainda é tempo. E compartilhe esse vídeo com pais, professores, diretores de escola, vereadores, lideranças de sua comunidade. Ninguém pode ficar indiferente. A ideologia de gênero deixa marcas que ficam para sempre. Olha, a gente está aqui conversando, o assunto é tão interessante que a gente estava até debatendo isso aqui, eu peço perdão a você. Vitor, esse assunto será o foco da palestra de sábado. Agora, me fala sobre esses assuntos e eu tenho certeza que você tem comentário, que a gente estava comentando aqui sobre esse vídeo. Eu queria que você, no seu comentário, também me falasse uma coisa que eu tenho uma curiosidade danada. Eu não sei o que é. O que é ideologia, Vitor? Ideologia, então. E me fala depois a respeito da palestra certo. do vídeo. Então, é muito importante ressaltar que essa questão de gênero é uma ideologia. O que seria ideologia? Vou trabalhar com duas definições de ideologia. A primeira é o seguinte: ideologia é a reestruturação dos fatos em função de uma ideia pré-concebida. Então, eu não estou preocupado... A ideia que alguém colocou. Exato. Atrás. Não é uma ideia científica, eu não estou preocupado com a verdade, eu estou preocupado em reinterpretar tudo de acordo com uma ideia que já foi pré-concebida. Como o alfaiate, né, que faz o terno não fica bom, e aí, em vez de mudar o terno, ele quer mudar o cliente. É verdade. Então é basicamente isso. A primeira coisa que precisa ser dita é isso. A ideologia de gênero não tem nada de científico, porque não há nada na ciência que prove que existem homens que nasceram em corpo de mulher. E não há nada na ciência que prove que existem mulheres que nasceram em corpo de homem. Isso é uma ideologia. Inclusive, o transtorno de identidade de gênero, a disforia de gênero, ainda é uma coisa que tem tratamento. Ainda é classificado pela OMS exatamente como um transtorno, é uma coisa que pode ser tratada. Inclusive, eu participei até com a Nicole, sua filha, lá em Niterói, ano passado, de um seminário sobre ideologia de gênero, e lá a gente viu alguns estudos de um psiquiatra famoso lá no Rio, chamado Dr. Ítalo Marcilli. E ali ele dizia que existem vários critérios para poder identificar, por exemplo, a disforia de gênero, e 97% das crianças, das pessoas que são tratadas, elas melhoram. Elas conseguem aceitar o seu próprio sexo, aceitar o seu próprio gênero e viver tranquilamente, viver em paz.
Pessoas até casam, depois casam, criam, constituem sua família. Né? Às vezes você observa a criança, ela não quer brincar com aquilo que é tradicional dos meninos, né? Quer brincar com boneca, com isso, com aquilo. Então, não é só isso que sinaliza, né? O transtorno de identidade de gênero. São outras coisas também. Então, é necessário obedecer alguns critérios para poder identificar isso e tratar. Isso tem tratamento. É bom que se fale isso. O telespectador que quiser pesquisar sobre isso, pode colocar lá no Google o Dr. Ben Carson, um médico americano, né? E recentemente ele deu uma entrevista, pode procurar lá no Google, você vai achar. Dr. Ben Carson fala sobre ideologia de gênero. E a entrevistadora estava perguntando para ele sobre essa pauta de gênero. Ele falou, olha, eu acho isso uma perda de tempo, sabe por quê? Porque isso não é científico. Isso é uma ideologia. Dr. Ben Carson é uma das maiores lendas vivas da medicina. Ele foi o primeiro homem que fez, ele é um cirurgião, né? Fez a primeira cirurgia de separação dos gêmeos siameses. Existe até um filme contando a história dele, Mãos Talentosas, né? A história de Ben Carson. E ele estava dizendo, bom, isso simplesmente não existe. Você vê, esse negócio começou com um médico chamado Dr. Money, e ele tinha na cabeça essa convicção. Se nós criarmos, por exemplo, um menino como se ele fosse uma menina, ele vai se tornar uma menina. E aí o que ele fez? Aconteceu, ele estava tratando um garoto que se chamava Bruce, era menino, e quando esse menino foi fazer a circuncisão, houve um problema cirúrgico, e esse menino ficou com uma falha no órgão sexual. Então ele sugeriu para a família, para o pai e para a mãe, mutilar o menino, tirar o órgão sexual do menino, e criar esse menino como se ele fosse uma menina. Inclusive deram um outro nome para ele, Brenda. Então Bruce virou Brenda. Por quê? Na cabeça dele não importava a biologia. Bastava que a criação, que o processo de formação cultural daquele indivíduo fosse direcionado para que ele despertasse o lado feminino, para que ele fosse uma menina, que ele ia se tornar uma menina de pleno direito. E não foi isso que aconteceu. O menino ficou com depressão. E aí, inclusive, é comovente quando você lê os diários dele, e ele conta que quando ele descobriu essa farsa, essa violência, essa maldade que fizeram com ele, porque ele tinha depressão, ele tinha uma série de problemas, né? Quando ele descobriu que, na verdade, ele era um menino que foi mutilado, ele sentiu paz. Porque ele sentiu que o problema não estava nele, o problema estava no que fizeram com ele. Só que ele foi um menino que teve uma vida perturbada, chegou à fase adulta tal, e acabou se suicidando. Então, essa história custou, lá no início, lá na raiz, custou a vida do Bruce. Não existe nada de científico. Há inúmeras manifestações de médicos no mundo inteiro contra a ideologia de gênero, justamente querendo mostrar que isso é uma ideologia. Não é nada científico, não é uma coisa que a gente encontra na ciência e aí sim a gente vai construir todo um conhecimento, construir toda uma experiência a partir daquilo. Não, é uma ideologia que se impõe sobre a realidade. E se os fatos negarem a ideologia, pior para os fatos, porque as pessoas preferem a ideologia. Então isso é muito perigoso. E outra coisa, desculpa, outra coisa que precisa ser falada também é o aspecto político disso. Porque esse é o problema que está acontecendo agora. Exato, porque veja bem, Roberto, se isso fosse só a ideia, a tese de alguns acadêmicos, dentro de uma democracia você pode falar o que você quiser, né? Eu posso até falar que você está vestido de verde, que eu acho que a sua camisa é verde, e ninguém vai me prender por isso. Né? Então, uma pessoa ela pode manifestar qualquer opinião. Se isso fosse só uma ideia, não teria problema. A questão é que isso entrou no jogo político. E aí é uma outra definição de ideologia que eu trago aqui, que é do Eric Wegelin, que é um autor muito interessante, quem quiser se aprofundar. Ele diz que a ideologia é uma espécie de religião política. Tem nexo. A ideologia é uma espécie de religião política, é um credo político. Então, ela tem missionários, ela precisa se propagar, ela tem um aspecto missionário, né? E é exatamente isso que fazem, né? E assim, esse discurso das minorias, esse discurso de diversitário, ele acabou se tornando a pauta da esquerda a partir dos anos 60. Né? Antes, o discurso de esquerda ele estava centrado na unidade do proletariado, da classe trabalhadora. Só que depois viram que isso aí não dava certo, porque o socialismo perdeu na economia. Então eles viram o seguinte, nós devemos concentrar então agora o nosso discurso para as minorias. Então que minorias são essas?
os homossexuais, os travestis, os transexuais, as mulheres que são oprimidas pelos homens, então vem o feminismo, né, abrigado pelos movimentos de esquerda, os negros, os imigrantes, as religiões minoritárias, o movimento ecológico. Então, quando a esquerda trocou esse discurso, né, da unidade do proletariado para o discurso da diversidade, a ideologia de gênero acabou sendo usada como uma pauta política da esquerda. Então você vê que isso tem um alcance no mundo inteiro, né? Onde quer que você vá hoje, principalmente no mundo ocidental, que existe mais liberdade democrática, né, para poder debater ideias novas, você vê que essa pauta está avançando, né? E pelo movimento da esquerda. E, inclusive, o professor falou ali, que já está, inclusive, inserido, foi inserido no Congresso, que foi retirado das leis. Sim. Né? Agora, vamos falar sobre o vídeo? Vamos falar sobre alguma coisinha sobre o vídeo? Eu queria que você me falasse, ali o professor fala, e com a clareza muito grande, as crianças estão confusas. Explica para mim e para o pessoal. Porque a criança, ela está na sala de aula e a audiência que ela dá ao professor é cativa. Ela não tem o poder de escolha de não estar ali. E a criança é muito vulnerável, porque ela não tem a consciência formada. Ainda, né? Ainda não está com a consciência formada. Se eu chegasse aqui e tentasse convencer você de que você pode ser uma mulher, eu ia conseguir te convencer? Nunca. Certamente não. Agora, uma criança é mais fácil, né? Moldar toda a educação da criança desde cedo. Então, para eles, é extremamente necessário alcançar as crianças. Agora, isso é uma grande violência contra as crianças. Aliás, eu me lembro que quando tentaram colocar a ideologia de gênero no Plano Municipal de Educação, aqui em Cabo Frio, 2015, nós fizemos um movimento organizado pelas igrejas e também outras pessoas de boa vontade da sociedade, e nós fomos lá para a Câmara Municipal, dialogamos com os vereadores, e eu me lembro do voto do doutor Adriano, ortopedista, na época ele era vereador, e ele disse o seguinte: cabeça de criança não é laboratório. E eu me senti assim, muito satisfeito com o discurso dele, me senti representado, embora eu não seja eleitor dele, mas eu me senti representado. É exatamente isso, cabeça de criança não é laboratório. E os danos que a gente tem, o vídeo mostra, né? Tantas crianças já confusas na sua sexualidade. Existe uma coisa que a gente precisa respeitar aqui no Brasil, que é o seguinte: o Pacto de São José da Costa Rica, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos, né, que a nossa Constituição obedece, ele diz que a educação moral, ela é um direito dos pais. Então a escola não pode... E né? É claro que é. É claro que é. Então a escola, ela não pode tomar dos pais o direito de formar as crianças nesse sentido, né? A educação sexual, porque a educação sexual, ela é uma parte da educação moral, né? Ela está compreendida na educação moral. A escola não pode fazer isso. E também nenhum professor ou professora tem autoridade para que se faça isso por ele ser pertencente a essa ideia. O professor, ele ser defensor dessa ideia. A aula não é uma panfletagem partidária. O professor, e particular também, né? E principalmente quando a gente fala da educação pública, na educação privada também, o direito dos pais a educar os filhos deve ser preservado, mas na educação pública, principalmente, o professor é um agente do Estado. Lógico. E o Estado, ele não milita para determinados movimentos, né? O Estado é apartidário. E principalmente para ideologias, né, que não são cientificamente provadas. Então o professor deveria ser, antes de tudo, um homem de ciência, não um homem de ideologia, um homem que fizesse exatamente a cabeça das crianças como laboratório, né, das suas ideologias. Isso não está certo, a gente não pode estar de acordo com isso jamais. Talvez você não deve conhecer, mas como você é um homem estudioso, vou te dizer, há uns anos atrás existia uma mentalidade petista, até o Lula ser eleito, que começou a mudar determinadas coisas dentro das escolas, né? Então eu quero saber também de você uma outra coisa que eu ouvi no vídeo. Tratamento com gênero. Você também ouviu isso. O que é tratamento com gênero? Pois é essa ideia de que a gente pode reverter as coisas, que a gente pode atuar contra a natureza. Se a pessoa sente um desconforto em relação à própria sexualidade, a gente poderia, então,
fazer com que ela se tornasse por exemplo, um menino que se sente menina, a gente vai fazer com que ele se torne uma menina. Isso é um absurdo. Isso é uma super mentira. absurdo você dizer que como você não nasce com sexo. Aliás, Roberto, eu acho o seguinte, no terreno da linguagem, a gente tem que ser muito criterioso. E a gente não pode fazer essas concessões, não. Por exemplo, já se tornou uma coisa assim consolidada, já se tornou costume a gente falar cirurgia de mudança de sexo. Quando, na verdade, não existe mudança de sexo. O próprio Dr. Ben Carson, nessa entrevista que eu citei, fala isso. Existe um documentário também que foi feito na Noruega, que é Paradoxo da Igualdade, que também retrata isso, né? Não existe mudança de sexo. Então isso é uma mentira, isso é um engodo. O máximo que pode ser feito é uma mutilação, né? Mas eu sou homem, eu nasci homem e nada vai mudar isso, né? Toda a minha constituição ela é masculina, né? Os hormônios também. Tudo. Eu posso tomar hormônio, eu posso mutilar os meus órgãos genitais, mas eu não vou deixar de ser homem. Então ninguém muda de sexo. Mas quando a gente permite essa deturpação da linguagem, a linguagem acaba moldando o pensamento, né? Se eu já não sou capaz de chamar as coisas pelo nome, se eu admitir uma inverdade, que é a possibilidade de que uma pessoa mude de sexo, então eu posso, depois que eu admitir isso, a porta está aberta para eu admitir qualquer coisa, né? E na política se transforma, a mentira se transforma em verdade, né? E na política existe o interesse de atacar a família. Por quê? Porque esses movimentos progressistas, eles têm uma agenda de novos comportamentos. E a família sempre foi entendida como um espaço propício para o conservadorismo. Por quê? Porque na família as crianças recebem uma educação particular, geralmente uma educação moral religiosa, que vem dos pais, não é o Estado que educa. Então a família é uma barreira ao poder do Estado, né? Ali, dentro da família, a criança está protegida do poder do Estado, de qualquer sanha totalitária do Estado. A família é um espaço de proteção da propriedade privada, né? O pai trabalha para os seus filhos, tem o direito de sucessão. Quando a gente procura concentrar poder nas mãos do Estado, que é o projeto, né, da esquerda, então é necessário lutar contra a família. Isso já estava em Marx e Engels, né, que são os pais do socialismo, o dito socialismo científico. O interesse de destituir a família. É um livro que Engels publicou chamado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. E ali ele diz que a família protege o conservadorismo, né, e que para destruir esse conservadorismo, e são coisas que a gente ama, né? Patriotismo, religião, a moral tradicional. Futebol. Para desconstruir isso, seria necessário agir sobre a família. Agora me diz uma coisa. Eu fiquei impressionado também quando eu ouvi que já existe uma indústria do gênero. Ah, sim, porque essa pauta progressista ela é comprada pela mídia. Existe um lobby gigantesco internacional, existem várias fundações internacionais que patrocinam movimentos de gênero, e assim, esse povo já está trabalhando nisso há muito tempo. Então, quando você vê, por exemplo, a programação da TV tratando desse assunto, e sempre de maneira parcial, sempre de maneira seletiva, sempre de maneira ideológica, desde amanhã, onde as crianças estão em casa, antes de ir para a escola, né, assistindo o programa com as suas mães. Não passa mais desenho na televisão, né? Agora, você liga lá, de manhã, está lá a Fátima Bernardes falando de gênero, falando de criança trans, falando de sei lá o quê. Esqueceram das crianças que estão na sala. Até o Fantástico no domingo à noite, né? Então, quando você vê que a mídia toda, a mídia inteira está trabalhando para isso, não é possível que isso seja um movimento espontâneo. Não é. Existe um lobby gigantesco para que isso se torne cada vez mais uma pauta da mídia, uma pauta dos partidos políticos, uma pauta nas legislações, para que isso entre. E alguém está pagando por isso, né? Pois é, e o pior de tudo é que isso é feito contra a vontade do povo. O povo não é a favor disso. O povo é contra isso. E assim, nós não queremos impedir que ninguém pense assim, nós não queremos impedir que ninguém tenha um novo conceito de família, que ninguém pregue um novo conceito antropológico, né, um novo conceito de homem, de mulher. Dentro da democracia existe espaço para isso, só que as pessoas precisam ser claras, né, elas precisam dizer
a que causa elas estão servindo. E quando a gente vê, por exemplo, esse tipo de coisa ser inserida na educação, né? Eles tentaram fazer isso no PNE, no Plano Nacional de Educação, não conseguiram, os deputados brecaram. Aí espalharam isso nos planos municipais de educação, não conseguiram na maior parte dos municípios. Agora o vídeo falava disso, estão tentando colocar isso na base nacional comum curricular. Então você vê que existe uma forçação de barra mesmo. Inclusive o vídeo fala sobre trapaça. Quer dizer, colocar de goela abaixo para a gente, antes de tudo porque é uma mentira. Antes de tudo porque não existe respaldo científico nenhum. Então a gente não pode aceitar por isso. E também porque isso é contra os valores do povo. Então esse povo é assim, esse povo diz que ama a humanidade, mas é incapaz de respeitar o seu vizinho. É verdade. Esse povo diz que ama as crianças, mas bota a criança para apalpar homem nu no museu. Então é assim, é muito fácil, você diz que ama as crianças da África, mas não tem filho. E tem cachorro em casa. Então é muito fácil você amar a humanidade e não respeitar o seu próximo. Né? Você vê hoje que no Brasil existe uma distância abissal entre a classe falante, né, aqueles que estão na mídia, os professores universitários, a imprensa de um modo geral, e o povo. Há uma dicotomia, a mídia não fala a linguagem do povo, o povo não se sente representado por isso. Não tem interesse também, né? O povo não tem interesse nisso. Não, a mídia não tem interesse de falar a linguagem do povo. Sim, e o povo não tem os mesmos interesses da mídia. Exatamente, não existe o confronto. Falar em confronto, eu quero... Olha só, hein? O papo está tão bom que a gente já está chegando. Eu quero fazer uma pergunta e tenho certeza que você em casa deve estar preocupado com isso. Porque nós estamos falando sobre ideologia de gênero. Problemas ou soluções. E esse tema, nós vamos levar, quantos programas tiver que fazer, nós vamos levar à frente. Eu quero também aproveitar e convidar você, que é pastor de sua igreja, entre em contato comigo, tá? Para poder, eu não vou dar o telefone aqui no ar, porque existe confrontos em determinadas coisas que a gente também tem que saber como lidar com as pessoas. Então, mas eu gostaria de contar com você. Pastor Fabrício Valadares já está convidado e, se Deus quiser, nós vamos marcar um programa para ele. Me diz uma coisa. Nós estamos aqui, você como representante da Igreja Católica. Existe confronto da Igreja Católica com a opção homossexual? Existe confronto com a conduta homossexual. Isso está muito claro no Catecismo da Igreja Católica. Ali, a Igreja ela não faz questão de determinar as origens psíquicas da homossexualidade. Ela fala isso, olha, as origens psíquicas da homossexualidade elas continuam amplamente desconhecidas. Problema de cada um, né? E isso é uma coisa que cabe à ciência investigar, né? Não é da competência da Igreja, né? Agora, o que a Igreja tem o direito de fazer é emitir um juízo moral sobre isso. Então a conduta homossexual ela é considerada um pecado. Mas não é o único pecado que existe no mundo. Né? E mesmo que a tendência homossexual ela seja espontânea, né? O sujeito não escolhe ter aquilo, né? Há muitas evidências de que a tendência homossexual ela é uma coisa que brota no sujeito sem a livre adesão dele. Né? Às vezes ele até não gosta disso, às vezes ele sofre com isso, mas ele não consegue se livrar disso. Agora, de qualquer forma, a conduta é sempre uma escolha dele. Então, a Igreja não diz que a tendência homossexual é um pecado, ela pode ser até espontânea. Se é espontânea, não entra na nossa liberdade, então não pode ser qualificada como pecado. Mas a conduta homossexual, ela é um pecado, sim. Você falou uma coisa aí que me lembro, passado, sobre a conduta. Sempre existiu e vai existir sempre o homossexualismo. Sim, a existência... Agora, só que a conduta de cada um é completamente diferente. As pessoas querem impor para a gente aquilo que eles pensam, mas não respeita o nosso lado. E existe um direito fundamental, que é de liberdade religiosa, né? E assim, a existência do homossexual, ela não é uma ameaça. Nunca foi. A sociedade, nem muito menos a igreja. Nunca foi. O que nós combatemos é assim, o movimento gay. Porque também é importante esclarecer isso para o telespectador. A ideologia de gênero não é a defesa dos gays contra a homofobia, contra os skinheads que batem neles. A ideologia de gênero não é isso.
A ideologia de gênero não é a defesa das mulheres contra os homens que podem, de repente, fazer violência contra elas, né? Se fosse só isso, por que eu seria contra? Eu amo minha mãe, eu tenho amigos gays, eu não quero que eles sejam vilipendiados, Todos nós temos, né? eu não quero que eles sejam ridicularizados, eu não quero que eles sofram nenhum tipo de violência, né? Então, se a ideologia de gênero fosse só isso, a gente não teria nenhum problema com ela. O problema é que a ideologia de gênero, ela pretende desconstruir a heteronormatividade. É isso que eu ia perguntar para você. A existência da opção homossexual é um confronto familiar para a igreja? Não, a existência do homossexual em si não é. Até porque a homossexualidade, a conduta homossexual é um pecado, como existem muitos outros pecados. Por exemplo, o sujeito pode se masturbar e está cometendo um pecado. Pecado do mesmo jeito. Se ele comete um adultério, É está cometendo pecado. Para a igreja, sexo antes do casamento é pecado. Então, a conduta homossexual é pecado também, mas na igreja existe confessionário. Exatamente. A pessoa chega lá, se confessa. Para que a confissão seja válida, ela precisa ter verdadeiro arrependimento e firme propósito de emenda, ou seja, de não fazer aquilo de novo, e ela recebe a absolvição e tem a vida dela normal. Inclusive, o catecismo da igreja diz que o homossexual ele pode chegar à perfeição da vida cristã, porque ele também é chamado à castidade. É verdade. E existe um documento da igreja que diz o seguinte, que é uma carta de orientação pastoral sobre as pessoas homossexuais. E ele diz que quando você fala para o homossexual que ele não pode controlar os impulsos dele, isso o humilha. Porque você não está tratando esse homem ou essa mulher como um ser livre, né? Qualquer impulso que nós temos, por mais espontâneo que seja, nós podemos controlar. Né? Uma pessoa pode ter vontade de se masturbar, mas ela pode se controlar. Uma pessoa pode ter vontade de trair a esposa, mas ela pode se controlar. Uma pessoa pode ter vontade de fazer sexo antes do casamento, mas ela pode se controlar. Então, um celibatário, por exemplo, né? Alguém que consagra a sua vida inteira a Deus e jamais se casa, essa pessoa também pode se controlar. Ora, por que todo mundo pode se controlar e o homossexual não? Então, fica a pergunta. Então, essa ideia de que ele não pode viver a castidade, ela é, antes de tudo, uma ideia humilhante para ele. Inclusive, Vitinho, eu quero deixar bem claro para você que até mesmo o Papa João Paulo, o Papa Francisco, foi questionado recentemente, em uma entrevista, se ele era contra o homossexual. A resposta dele foi? Ele disse que se uma pessoa é gay, mas busca Deus, busca o Senhor e tem boa vontade... Quem sou eu para julgar? Quem sou eu para julgar? Essa fala pode ser deturpada no sentido de que alguém pode, de repente, achar que o Papa está incentivando que a pessoa tenha conduta homossexual. Nada. E não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que se a pessoa é homossexual, ela pode ser santa, ela pode chegar à perfeição da vida cristã. Como qualquer ser humano. Porque ser homossexual em si não é o problema. Nunca foi um problema. A tendência homossexual não é um problema. Ela é uma coisa que pode ser perfeitamente integrada a outros aspectos da personalidade e a pessoa pode ter uma vida cristã. Agora, a questão é a conduta homossexual. A conduta homossexual, aí sim, a igreja recrimina. A igreja jamais poderia considerar pecado uma tendência, uma coisa que não tem a ver com a nossa liberdade, uma coisa que se impõe sobre nós. Agora, a conduta, ela pode considerar pecado. E não é só a homossexualidade que é considerado pecado. Como eu falei para você, existe uma série de condutas que são consideradas pela igreja pecaminosas, e todas essas pessoas que praticam essas condutas são convidadas pela igreja à conversão. E o homossexual não é diferente. Existe, desde quando eu me conheço como gente, desde quando eu leio, até mesmo em todos os segmentos, sempre existiram a homossexualidade. Agora, o comportamento é que a igreja reprime. Sim, isso? E inclusive a gente não pode confundir o movimento gay com o gay. Porque tem gay que não se sente representado pelo movimento gay. Eu li uma entrevista recentemente que muitos gays não vão ao movimento. Sim, tem gay que não se sente representado, tem gay que não aceita a ideologia de gênero. Né? Ele não vai dizer assim, eu sou
uma mulher num corpo de homem. Não, eu sou homem e eu tenho minhas preferências sexuais, ninguém tem nada com isso. Tudo bem, ninguém tem nada com isso mesmo. Isso acontece desde a... Aqui no Brasil a gente tem um vereador lá em São Paulo, né, que é o Fernando Holliday, que é um gay que não aceita a ideologia de gênero. Lá nos Estados Unidos tem um jornalista muito famoso que é homossexual também e não aceita a ideologia de gênero, que é o Milo, e ele inclusive é perseguido pelo próprio movimento gay. A gente teve um deputado aqui que já morreu, mas que também tinha uma rixa com o movimento gay, que foi o Clodovil. Então, às vezes, o gay não se sente representado por isso, porque ele não quer desconstruir a família, ele não quer fazer nada disso, não quer doutrinar as crianças. Às vezes ele só quer viver a vida dele, e ele não pode ser perturbado, ele tem que ter o direito de viver a vida dele. Ele não é uma aberração, ele não é uma ameaça para a sociedade, ele não é nada disso. Ele tem que ser respeitado na vida dele. Agora, o movimento gay, na medida em que ele procura doutrinar as crianças, na medida em que ele procura atacar o discurso heteronormativo, ou seja, você não pode mais crer que o certo é você casar com uma mulher e ter os seus filhos. Aí sim, quando ele tira a nossa liberdade religiosa, quando ele tira a autonomia dos pais sobre as crianças, aí sim a gente precisa combater. Vitinho, o papo está fantástico, nós temos assunto para muito tempo, porque cada programa vai ser um assunto diferenciado sobre a ideologia de gênero. Mas eu queria deixar bem claro para vocês que nós não estamos aqui pregando que somos favoráveis ou contra. Eu, particularmente, eu sou contra a atitude que não se respeita, alguns não respeitam a sociedade, o direito de ir e vir, e o direito como as pessoas respeitam eles. Eu estou falando minha opinião. Eu amo, tenho muitos amigos que eu adoro, que eu amo, que são gays e que respeita a família, respeita a sociedade. Não tenho nada a ver com a vida de ninguém, cada um segue seu critério. Agora, sou católico e religioso e cumpro aquilo que a minha igreja determina. Eu queria deixar bem claro para você o seguinte: o assunto é problemático, o assunto é de confronto. Agora, nós estamos conversando, não estamos aqui entrando em confronto com ninguém. Nós estamos olhando o que a igreja, o lado como a igreja enxerga e vê esse lado. É isso? Exatamente, exatamente. A gente não quer lutar contra pessoa nenhuma, né? E é necessário esclarecer o seguinte: a pertença a uma determinada religião, ela não é obrigatória por lei. Ninguém está obrigado a pertencer a alguma religião. Agora, quando a pessoa pertence a essa religião, ela se submete a um conjunto de símbolos, a um conjunto de preceitos morais, de mandamentos, ela se submete a um credo, a uma doutrina, mas a pertença a uma religião é uma escolha do indivíduo, né? Então, como isso não é uma obrigação, a gente não pode dizer que a religião está obrigando as pessoas a ser assim ou ser assado. Não. Quem pertence à religião pertence como quer e vai viver de acordo com isso, né? Eu acho isso fundamental, né? Porque senão as pessoas esquecem todo o lado que a religião tem de construção da civilização, todo o papel importantíssimo que a religião desempenhou e desempenha na manutenção dos costumes, e acaba olhando, de repente, a religião como uma coisa sectária, como uma coisa que só propaga preconceito, e não é esse o verdadeiro rosto da religião, né? Pertence à religião quem quer. Vitinho, infelizmente chegamos, e eu quero deixar você para fazer o convite para o evento de sábado, né? A gente não pode deixar de, agora, no final do programa, convidar as pessoas para esse evento de sábado, que é a palestra sobre ideologia de gênero na Igreja Católica. Tá bom, então. Se você ficou interessado pelo assunto, se você quer se aprofundar, vá participar conosco dessa palestra do professor Bernardo Kister. Ele é um cara que você pode até conhecer. Me permite só uma coisinha. É uma palestra, não é debate, tá? Porque aí as pessoas podem pensar que chega lá vai ter direito à voz, para debater. Tem nada a ver, é uma palestra. Eu até acredito que no final vai ter um momento para perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, agora sempre com respeito, né? Com respeito à educação. Até porque vai ser dentro da igreja,
mas quem se sentir animado para poder participar, quem quiser conhecer um pouquinho o trabalho do Bernardo Kister, pode até pesquisar aí no Google, no YouTube, ele tem vários vídeos, tem palestras dele gravadas, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. É um cara que o Padre Marcelo trouxe, assim, foi selecionado a dedo, né? Não foi à toa que o Padre Marcelo escolheu, ele está vindo de Londrina para cá para poder fazer esse evento conosco. Tá? Então, no sábado agora, dia 21, 10 horas da manhã, na Igreja Matriz Auxiliar, ali na rua 13 de novembro, palestra com Bernardo Kister sobre ideologia de gênero. Se você não conhece, muito obrigado, tá? Que Deus abençoe você. Obrigado pela oportunidade. Outras vão. Agora aqui não vão estar somente nós dois, vai ter outras pessoas. Agradeço ao telespectador também pela audiência. Obrigado. Também quero dizer para você, não importa a sua religião, as portas da igreja estão lá e será muito bem-vindo. A gente, quando não conhece o assunto, deve aproveitar a oportunidade para conhecê-los. Quero agradecer a você de coração e dizer para você que o nosso tema vai ser durante muitos programas. Ideologia de gênero, problema ou soluções. A gente agradece a você pela sua audiência e agradecendo ao Deus Pai Todo-Poderoso, a Nossa Senhora Aparecida, eu quero dizer para você que o Lugar no Pódio e o seu legado social vai ao ar todas as quintas-feiras, de 19 às 20 horas. Um beijo no seu coração, fique com Deus e até quinta, se Deus quiser. O verdadeiro sabor da pizza está na Pizzaria Toscana. Ingredientes selecionados e aquele tempero delicioso. Um lugar agradável para você e sua família passarem momentos especiais. Venha se deliciar com as mais saborosas pizzas. Ou, se preferir, faça o seu pedido pelo telefone 2644-3793 e entregaremos onde você desejar. Pizzaria Toscana. O sabor da verdadeira pizza. Avenida Vereador Manuel Antunes, número 210, Braga, Cabo Frio.